focada nas particularidades de cada tarefa na instituição espírita. Queremos lhe dar as boas-vindas, dizer que estamos muito felizes de poder contar com tantos semeadores da nova era prestigiando o nosso evento. Nós convidamos a todos para que, como sempre fazemos, busquemos a prece como recurso de preparação no interior para estes momentos que antecedem este lindo banquete espiritual que está sendo organizado cuidadosamente e amorosamente por tantas pessoas ao longo dos últimos meses. Vamos assim, queridos irmãos, unir os nossos pensamentos, buscando a figura do Mestre, o médico das nossas almas, o nosso amigo de todas as horas, para dizer: Senhor Jesus, graças te damos por esta oportunidade de nos reunirmos em teu nome, todos nós, irmanados no ideal, de podermos fazer parte da grande caravana que atua, buscando semear o Evangelho nos corações dos homens. Abençoa, Mestre amado, os nossos bons propósitos. Te agradecemos, querido amigo, emocionados e honrados pela oportunidade que nos concedes de nos unirmos para juntos buscarmos as qualidades que ainda nos faltam para que possamos realizar a tarefa que nos cabe sob a tua proteção. Neste momento em que tantos corações sensibilizados e felizes por este momento tão gratificante, te pedimos, querido amigo, que as vibrações de alegria e de gratidão que emanam de nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam alcançar os corações daqueles que sofrem. Abençoa, Mestre amado, o nosso propósito de servir e permita que, conscientes das responsabilidades que assumimos, possamos, com alegria profunda, semear a boa nova e levar a tua mensagem de esperança. Assim, Senhor, comovidos e alegres, pedimos permissão para dar início ao segundo encontro estadual do Evangelho Redivivo em Santa Catarina. Que assim seja. Queridos, a nossa alegria é enorme por vermos hoje concretizado esse sonho que está sendo sonhado por muitas pessoas durante um longo período e que conta, para a nossa satisfação, com a participação dos nossos queridos irmãos da Federação Espírita Brasileira, o nosso querido Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira e do Conselho Federativo Nacional, a nossa querida Marta Antunes e o nosso querido Carlos Campetti. Queremos antecipadamente registrar a nossa gratidão e o nosso reconhecimento à FEB, porque foi a partir desta iniciativa louvável da FEB de levar a proposição do Evangelho Redivivo à grande família espírita nacional, que nós aqui em Santa Catarina estamos vivenciando
este momento tão especial de vermos o Evangelho Redivivo florescendo cada vez mais, em maior número e em muita qualidade por todo o nosso estado. Então, nós queremos passar a palavra ao nosso querido Godinho, agradecendo a ele pela sua disposição de estar aqui conosco, mesmo, como sabemos, com as dificuldades naturais da sua agenda tão disputada. Querido amigo, seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado por todos os corações catarinenses, a família espírita catarinense exulta de alegria por este momento especial. A palavra é sua, querido amigo. Muito obrigado, querida amiga, irmã Esther, queridas amigas, irmãs, queridos amigos e irmãos espiritistas, que estão fazendo parte deste segundo encontro do Evangelho Redivivo, proporcionado pela Federação Espírita Catarinense. É com muita alegria que nos encontramos nesta oportunidade para compartilhar com todos este momento tão importante, porque quando nos reunimos para tratar de assuntos especificamente referentes a Jesus, nos invade o ser, não só com alegria, mas também com a sua presença que balsamifica os nossos corações. Todos nós já sabemos qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e modelo. A resposta dada ao questionamento feito por Allan Kardec é Jesus. E para nós, ele constitui, conforme o comentário do codificador, o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus colocou entre nós, oferecendo-nos como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele nos ensinou, que é justamente a Boa Nova, o seu Evangelho, é a expressão mais pura da lei divina, da lei do Senhor. Informa-nos Allan Kardec, isto é fato, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. E nós estamos, neste momento, fazendo um encontro a respeito do Evangelho Redivivo. E o estudo do Evangelho Redivivo, ele se faz através de um programa continuado de estudos que a Federação Espírita Brasileira colocou à disposição do movimento espírita, e este programa tem como foco o próprio Cristo, guia e modelo da humanidade terrestre. Vou lembrar aqueles que já conhecem ou revelar àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a mensagem do Espírito Ismael, o anjo Ismael, o bondoso Ismael, que pela primeira vez no ano de 1873, ele veio nos trazer uma mensagem aos espíritas, uma mensagem curta, profunda, e naturalmente com seu poder de síntese, ele veio expressar a missão do Brasil, veio colocar Jesus como nós deveríamos e devemos considerá-lo, e também a missão dos espíritas. Diz-nos na sua mensagem: cumpre ao que ouve os arautos do espaço, que convoca os homens de boa vontade para o preparo da nova era, reconhecer em Jesus o chefe espiritual. Com o Evangelho explicado à luz do Espiritismo, a moral de Jesus, semeada pelos jesuítas e alimentada pelos católicos,
atingirá a sua finalidade, que é a de rejuvenescer os homens velhos, que aqui, naturalmente referindo-se ao Brasil, nascerão ou para que virão de todos os pontos do globo, cansados de lutas fratricidas e sedentos de confraternidade. Após este instante da sua mensagem, ele vem trazer justamente a missão dos espíritas ao dizer que a missão dos espíritas no Brasil é divulgar o evangelho em espírito e verdade. E os que quiserem cumprir o dever a que se obrigaram, prestemos bem atenção, a que se obrigaram antes de nascer, deverão reunir-se debaixo deste palio trinitário, Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, aí estarei eu, Ismael. Trouxemos esta lembrança para que nós possamos entender que Ismael esclarece em sua mensagem, e não deixa nenhuma dúvida, de uma maneira muito clara e direta, o seu esclarecimento a respeito da missão dos espíritas e o compromisso assumido antes de nascer. No entanto, ele adverte que a livre determinação individual é quem escolherá o cumprimento do dever a que nos obrigamos antes do nascimento, sem deixar, no entanto, de indicar o caminho para tal desiderato, que é reunir-se debaixo do manto trinitário de sua bandeira, que é a decodificação da lei do amor. Deus, Cristo e caridade. O Criador da lei, o exemplo inigualável desta lei, e ela colocada em sinergia, que é o amor em ação, a caridade. Resta, portanto, que façamos a escolha correta e persistamos intimorados, confiantes, porque divulgar o Evangelho de Jesus é tarefa que não dispensa o sacrifício, que se inicia com a autoiluminação, a qual se faz com o testemunho de que já somos capazes de realizar. Pois, para seguir o Cristo, se faz necessário estar preparado para os desafios que surgirão, como testes a serem vencidos nesta conquista do autoaperfeiçoamento. E o programa do Evangelho Rede Vivo é para ser abraçado por todos. Está à disposição de todas as casas espíritas. E no ensejo, parabenizo a Federação Espírita Catarinense e ao Movimento Espírita do Estado, porque foram os primeiros a abraçarem a causa desde o momento do lançamento no Conselho Federativo Nacional. É um programa que interage com todas as atividades da Casa Espírita, porque vem dulcificar os corações com a mensagem consoladora do meigo Rabi da Galileia. Aqueles que já estão experimentando o estudo já podem constatar este fato. Mas gostaria também, nesta oportunidade, de rememorar e de trazer a lume trechos de uma mensagem recebida por Chico Xavier no ano de 1936, de Bittencourt Sampaio. Ressalto que 2 espíritos tiveram missões estabelecidas antes do nascimento, naqueles primeiros dias em que a novel doutrina chegava às terras brasileiras. Um deles, Bittencourt Sampaio, o outro,
o venerando Dr. Bezerra de Menezes. E Bittencourt Sampaio vem nos dizer nesta mensagem que as ciências terrenas elas têm um valor sobremaneira relativo diante das leis transcendentes que regem o mecanismo dos destinos. O homem físico tem atingido cumeadas evolutivas, mas ressalta ele que o homem moral se ressente de graves lacunas e de grandes defeitos. Diz-nos que para o primeiro, para o homem físico, a Terra está cheia de novas comodidades e de eficazes tratamentos. Mas para o segundo, para o homem moral, só existe um caminho de progresso, o do Instituto Cristão. E ele continua dizendo que na compreensão exata do Evangelho está hoje guardada a solução de todas as crises que assoberbam os humanos. E nós vamos verificar que o programa de O Evangelho Redivivo vem ao encontro desta afirmativa do benfeitor Bittencourt Sampaio, porque proporciona o conhecimento, a meditação e o convite para a prática das lições imorredoras legadas por Jesus. É por isto que logo na introdução deste programa nós vamos encontrar um trecho da obra Renúncia, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, uma fala do Espírito Alcine, que é a diretriz deste programa, dizendo-nos que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida, para então ela ser vivida no cotidiano, na vida de relação que todos nós temos com os nossos irmãos e a humanidade. E Bittencourt Sampaio ainda vem nos ressaltar em sua mensagem que o Espiritismo terá de reviver o cristianismo ou terá de perecer. As suas questões científicas são acessórias necessárias à sua evolução como doutrina, mas não significam a sua vitalidade essencial. E ressalta que aqueles que malsinam a obra evangélica, taxando-a de inútil e descabida, não apreenderam ainda as grandes verdades da vida, porque despidos do senso das realidades atuais. E o Evangelho Redivivo, este programa, permite estudarmos na fonte dos evangelhos e a voltarmos à simplicidade daqueles primeiros tempos do cristianismo nascente, aproximando o estudioso das paisagens do Tiberíades, da multidão sedenta, aflita, sedenta de consolo, aproximarmos-nos do colégio apostolar para conhecermos da intimidade aqueles homens rudes, simples, mas escolhidos pelo Cristo para poderem, mais tarde, quando ele voltasse à pátria espiritual, pelo testemunho, transformar a humanidade. Ali nós vamos encontrar no estudo o entendimento das parábolas e os ensinos de Jesus. Vamos encontrar nas meditações de seus versículos que avivam a necessidade de renovação e de colocar em prática o convite de Jesus quando anunciou com a sua mega voz: vinde a mim. Bittencourt Sampaio, ainda em sua mensagem, vem nos dizer que é necessário que os espíritas se convençam. Vejamos bem, que nós nos convençamos de que toda obra doutrinária
sem o concurso da parte moral do Espiritismo, ela passará como um meteoro, rápida pelas nossas mentes e pela nossa vida. Se nas nossas atividades consuetudinárias, diz-nos ele, tivermos visto fracassar inúmeras edificações rotuladas com a nossa fé consoladora, esses semelhantes desastres são frutos de injustificáveis irreflexões. Antes de criar, os espíritas conscientes dos seus deveres de fraternidade, de humildade e de amor, tendes levantado as obras espíritas vazias das consciências esclarecidas, inaptas a orientá-las no labirinto das atividades modernas. Diz-nos ele que criar instituições sem afinar as mentes que as nortearão nos ambientes da coletividade, de acordo com os objetivos sagrados, é meio caminho andado para a própria falência. E nos alerta ainda que devemos nos convencer de que, na atualidade, necessita de esforço comum de todos, vejamos, de todos, à sombra da bandeira da tolerância e da unificação, para que se dissemine a lição do Evangelho em todo o planeta. Porque antes dos cérebros faz-se mistério iluminar seus corações, e o Espiritismo marchará com Cristo, ou então se desviará de suas finalidades sagradas. Ou os homens, finaliza ele, realizam o Evangelho, ou a sua civilização terá de desaparecer. É uma afirmação muito forte, mas justamente para tocar a cada um de nós as responsabilidades que temos com os compromissos assumidos conforme Ismael nos concita na sua primeira mensagem em 1873. Então, queridos amigas e amigas, irmãs e irmãos espiritistas, é chegada a hora de se aferir melhor a realidade desses fatos, para que esta verdade e a justiça prevaleçam no interesse não só nosso, que debruçamos sobre este estudo, mas sobretudo da humanidade. Não há mais tempo para darmos tempo ao tempo. Estamos todos nós diante da oportunidade que a misericórdia divina nos concedeu para, nestes momentos de desafios, termos a doutrina espírita a secundar nossas deliberações. Ou praticamos a caridade que o Evangelho nos concita, ou nos perderemos, porque somente ela é que salva. Os princípios que norteiam o programa do Evangelho Redivivo, seus objetivos, as referências bibliográficas, o público a que se destina, que é a todos indistintamente, mas em especial a nós, os espíritas, a sua organização, a metodologia utilizada e o desenvolvimento do estudo estão todos centrados em um só compromisso: preservar a simplicidade e a pureza originais do grande código de amor que o Cristo nos legou. Temos a expectativa que os dirigentes, as lideranças espíritas se sensibilizem e procurem conhecer o programa do Evangelho Redivivo, para melhor aquilatarem e oferecerem aos desejosos de estudar os evangelhos, os Atos dos Apóstolos,
as cartas, as epístolas, para que melhor conheçamos a personalidade crística de Jesus. Precisamos conhecer melhor o nosso guia e modelo, que ficou ao longo dos milênios crucificado. Precisamos debruçar sobre as suas lições imorredoras e nos convidar para sermos melhores e a compreendermos as leis divinas íncitas em nossas consciências. O Evangelho é um só. O Evangelho é sempre o mesmo. E somente na atualidade, com o esclarecimento de algumas coletividades à luz da lição consoladora do Espiritismo, vem nos dizer Emmanuel, em uma mensagem que está no livro Fé e Vida, de diversos espíritos, psicografia de Chico Xavier, que com os esclarecimentos de algumas coletividades à luz da lição consciente do Espiritismo, o velário se vem descerrando e a palavra do Divino Mestre, ela vem sendo interpretada na sua primitiva pureza. O Evangelho, ele constitui, diz-nos Humberto de Campos no livro Boa Nova, a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra. É o mapa das abençoadas atitudes espirituais, o guia do caminho. Podemos dizer no linguajar de hoje, o GPS, o manual do amor, da coragem e da perene alegria que invade os nossos corações. O programa Evangelho Redivivo utiliza-se do método de análise de versículo a versículo do Evangelho em sua profundidade. Entretanto, sem jamais se descurar da finalidade precípua do estudo, que está voltada para a melhoria moral de cada um de nós, do ser humano que debruçamos sobre o seu estudo. Daí, ser ele transversal a todas as áreas de atividade da casa espírita, que precisa conhecê-lo, que precisa meditar sobre as lições luminíferas da fonte exarada nos evangelhos de Jesus, para que nós possamos, desta forma, prosseguir caminhando no único caminho que ele indicou, para que nós possamos ser melhores amanhã do que hoje. Pelo simples fato de Jesus ter afirmado que ele é o caminho, é a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele, e de Allan Kardec, inspirado pelos espíritos superiores, vir esclarecer que Jesus teve por missão transmitir aos homens o pensamento do Pai, o pensamento de Deus, e que somente a sua doutrina, o Evangelho, na sua pulcritude, pode imprimir esse pensamento. Fica claro, fica óbvio que o estudo e a vivência do Evangelho é uma necessidade intrínseca a todo ser humano que deseja prosseguir tendo como guia e modelo o Cristo de Deus. Depois, chegada a hora de nós nos libertarmos das interpretações pessoais, das interpretações institucionais, as teológicas, aquelas que são atávicas do Evangelho, que fomos condicionados ao longo dos milênios, condições que muito têm retardado a nossa evolução. E o momento atual, ainda que marcado por desafios significativos,
ele se revela como o mais propício para atendermos o chamamento do Cristo, que nos disse: ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Mas não esqueçamos que antes de fazermos isto, nós estamos incluídos em todas as criaturas e, em primeiro plano, deve ser germinado na nossa intimidade estas mensagens luminíferas para que depois possa, nas massas, o testemunho ser verificado. Por isto que Emmanuel, no livro Consolador, na questão 236, vem dizer que o Espiritismo sem Evangelho, ele pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividades destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme, sem rumo, sem roteiro, no instante que a tempestade inevitável da aprovação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé, e fé no sentido de confiança, não de crença, pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos a que todos nós estamos nos direcionando. E os dias de hoje são aqueles que vêm nos testar para verificar se realmente aqueles compromissos assumidos antes do nascimento estão sendo colocados em prática. Por isto que o programa do Evangelho Rede Vivo, ele traz no seu conteúdo objetivos claros. O objetivo de estudar o Evangelho de Jesus e os demais livros do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, de aprender a interpretar o Evangelho no seu sentido espiritual, não na letra que mata, no literal, extraindo dela o espírito. É de manter o foco nos exemplos de Jesus e nos ensinamentos de sua mensagem evangélica para aprendermos a exemplificá-la. Tem o objetivo de esforçar-se para fazer com que nós possamos vivenciar os preceitos evangélicos como uma norma de conduta em nossas vidas. E, naturalmente, para isto, haverá necessidade de uma disciplina férrea por parte de todo aquele que desejar seguir em frente, fazendo esta transformação. Quando lemos os romances históricos de Emmanuel, em especial Paulo e Estevão, nós vamos encontrar nele o iluminado Espírito Estevão, nos fornecendo lições preciosas a este respeito. E lá, o benfeitor Emmanuel escreve que Estevão, ao se dirigir em público, nos diz que, meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno de seus zelos sem limites. Diz ele que éramos escravos das imposições pelo raciocínio, mas hoje, como livres pelo Evangelho do Cristo Jesus, o Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Por isso que o amor cobre esta multidão. Mestre do trabalho, da perfeita alegria da vida, as suas bênçãos representam a nossa herança. São palavras ditas a um contexto de há 2000 anos atrás.
e que está tão atual quanto nos dias de hoje. Gostaria, nesta oportunidade, de trazer a lume benefícios que o Evangelho Redivivo oferece ao estudioso e, em especial, também à casa espírita, quando a ele dedicamos nossos estudos. Orienta o Evangelho Redivivo o comportamento correto de todos aqueles que amam o Mestre ou o não conhecem, sensibilizando os estudiosos que se interessam pelas luminosas considerações no Evangelho. Este programa oferece, nos desdobramentos dos seus estudos, lições extraordinárias, diretrizes de segurança para um comportamento feliz, exames e soluções para os desafios do cotidiano na vida de relação que todos nós empreendemos com os nossos irmãos da humanidade, tendo como foco essencial e transcendente o amor conforme Jesus ensinara, mas, sobretudo, testemunhara, vivera. O programa ele reflete a claridade solar do Mestre Divino na escuridão dos nossos entendimentos, que pouco a pouco vai aclarando com as lições de luzes que a proporção de cada estudo nas reflexões, conforme orientações do próprio programa, que tem como diretriz conhecer, meditar, tirar do cognitivo, trazer ao sentimento para que estejamos aptos à vivência e ao testemunho. O programa contribui para que não retornemos mais às sombras de onde viemos, beneficiando aos interessados no estudo, mas, sobretudo, aos trabalhadores da casa espírita que passam a sentir-se no dever de praticar a fraternidade e a caridade, melhorando a si e ao ambiente aonde morejam. Ele enfeixa um roteiro de segurança para os que buscam a autoiluminação e a conquista do reino dos céus a expandir-se no próprio coração, porque é um convite para que, após cada estudo, durante um período que nos separa de outro estudo, colocarmos em prática aquele conhecimento já detido, um pouco mais aprofundado nas meditações que são colocadas, para que este compromisso da prática corresponda coerentemente à detenção do conhecimento que o estudo nos traz. Ele promove a cada integrante do estudo a sua reforma íntima, conscientizando de que sem ela não será possível progredir. Não poderíamos deixar de citar Amélia Rodrigues. Na psicografia de Divaldo, no livro Primícias do Reino, onde ela vem dizer que o Evangelho, a nova ou a boa nova, é a mais expressiva história de uma vida, através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. É a história de um homem que se levanta na própria história e faz-se maior do que a história, dividido-a com o seu nascimento, de modo a constituir-se o marco rutilante dos fatos do pensamento universal. Por isso que é antes dele e após ele. E ela ainda vem nos dizer que o Evangelho é a mais comovente história que já se escreveu. É o maior amor que o mundo conheceu. O exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor, à verdade. Amá-lo, começar a vivê-lo, conhecê-lo, é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história da nossa vida. Eis a vida de Jesus. A perene alegria,
a boa mensagem de júbilo, eis o Evangelho. E é assim que, na sua fala poética, vem nos esclarecer, tocando os nossos corações a respeito deste livro divino, que é o Código de Ética Divino, que um dia a humanidade dos hábitos. Não esqueçamos, queridas amigas e queridos amigos, que temos o dever de divulgar o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. O que já fizemos com a difusão da doutrina espírita. No entanto, agora, com o Evangelho, estamos diante de Jesus com a chave para trilharmos o caminho que ele, o Mestre Divino, indicou. Ofereçamos Jesus descrucificado aos que o buscam nas nossas casas espíritas, acolhendo-os no estudo de o Evangelho redivivo, mas para isto faz-se necessário, de forma idêntica, façamos o mesmo com os trabalhadores das diversas atividades da casa espírita, para que o clima de fraternidade, conforme Jesus nos ensinou, reine em nossas instituições. É importante reafirmar o que já é do conhecimento de todos. Sabemos que o exemplo é o que arrasta. Assim, concitamos as lideranças, em especial os presidentes, os gestores das casas espíritas, para que deem o testemunho com suas participações no estudo do Evangelho Redivivo, para que selem o falar com o fazer, conforme Jesus fez, porque tudo que ele disse, ele praticou. É desta forma, queridas irmãs e queridos irmãos, que gostaríamos, neste primeiro momento, falar-lhes um pouco sobre o Evangelho Redivivo, que nos dias de hoje se encontra à disposição para bebermos nesta fonte límpida do Evangelho. As palavras luminíferas de Jesus, que o preclaro Allan Kardec convida a todos os espíritas a levantarem a bandeira do espiritismo cristão, para que possamos ser aqueles que, nas suas denominações dos espíritas, convoca a todos a sermos espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que possam ter este trabalho, deste segundo encontro, reavivados nas suas memórias, nas suas mentes, já com as experiências solidificadas em grande parte do Estado, as casas espíritas que já implantaram o estudo do Evangelho Redivivo, como falei anteriormente, porque quem deu o pontapé inicial, logo após o lançamento deste programa no Conselho Federativo Nacional, foi o movimento espírita de Santa Catarina. E, naturalmente, hoje, certamente, expandindo-se cada vez mais, porque é uma verificação, uma constatação da importância deste programa para todos nós, que, à luz da doutrina espírita, estamos conhecendo mais de perto a personalidade do guia e modelo ao qual nós devemos seguir. Que ele nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça sempre, para que possamos prosseguir intimoratos, alegres e ditosos, sem outro móvel que não seja a caridade. Muita paz. Querido Godinho, estamos todos emocionados com as suas palavras
com a sua mensagem, que abordou com excelência a proposta desse primeiro momento, que era conhecer e meditar. Queremos dizer que não cansaremos de repetir a nossa gratidão e reconhecimento à FEB por ter presenteado o Conselho Federativo Nacional com esta proposta. Nós estamos, desde aquele dia, trabalhando na consolidação da estruturação e da implantação do estudo do Evangelho em Santa Catarina e temos verificado, a cada ano que passa, como temos melhorado as nossas relações, como temos qualificado as nossas atividades, como estamos avançando, nos tornando espíritas cristãos, alegres pela oportunidade de servir. Então, querido amigo, sabemos que você tem um outro compromisso agora, que precisará sair da nossa sala para cumprir com outros deveres. Sinta-se abraçado pelos quase 200 membros da família espírita catarinense que estão hoje prestigiando este evento e que agradecemos muito profundamente este banquete espiritual que você nos concedeu na abertura. Leve o nosso abraço a todos os irmãos da Casa de Ismael e que você tenha, na sequência dos demais compromissos, o mesmo êxito que você teve aqui conosco. Um abraço enorme, querido amigo. Obrigado, Esther. Nossa gratidão. Gostaria apenas de ressaltar que somos apenas instrumentos. Então, a gratidão, que tenho um final de tarde com muito êxito, com muita emoção, porque quando nós estudamos o Evangelho Redivivo, aqueles que participam verificam que é um estudo diferente. Com certeza. É um estudo diferente que nos torna diferentes também, né, Godinho? Muito obrigado, querido amigo. Sinta-se à vontade para você poder realizar os seus compromissos seguintes. Muito obrigado. Um abraço boa tarde enorme a todos. de todos nós. Um abraço. Gratidão a todos. Felicidades, querido. Felicidades. Obrigado. Hein? Até logo. Bom, agora precisamos buscar forças para superar essa emoção, né, que nos envolve desde o início do trabalho. Como é bom reconhecermos que, além de nós, os quase 200 trabalhadores espíritas de Santa Catarina aqui presentes, sentimos a presença dos amigos espirituais, de incontáveis caravanas espirituais que se somam a nós e, por isso, as nossas emoções se potencializam. Nós queremos, antes de passar a palavra para a Elaine, que é a coordenadora da comissão do Evangelho Redivivo em Santa Catarina, a Elaine e a sua equipe, o Joaquim Bica, lá da região de Concórdia, o nosso querido irmão Jones, da 15ª URI, a nossa querida Albertina, né, lá da região de Tubarão, e o nosso querido Tiago, que são trabalhadores que abraçaram, né, essa proposição, esse desafio que nós trouxemos aqui para Santa Catarina e que conseguiram, com muito trabalho e muita abnegação, vencer os obstáculos, e hoje nós temos aí resultados maravilhosos, né, que seguramente todos já sabem, mas seria bom a gente relembrar. Queremos ainda enfatizar que a nossa felicidade se duplica neste momento, porque este encontro ele tem uma característica especial a mais do que o encontro anterior, né, o primeiro, porque nesse encontro nós conseguimos integrar todas as vice-presidências da Federação Espírita Catarinense na organização e na realização deste evento.
Então, nós estamos hoje inaugurando uma nova fase que temos certeza é uma fase que veio para ficar, porque, como muito bem disse o nosso Godinho, o Evangelho Redivivo, ele tem uma transversalidade, porque ele interliga todos nós que temos como primeira e mais importante necessidade nos cristianizarmos, como nos pede também o nosso amado Oswaldo Mello. Então, estamos duplamente felizes por termos chegado até aqui, por termos conseguido resultados antes nem sonhados por todos nós, isso graças ao empenho da equipe que coordena o Evangelho, mas também ao esforço que todas as coordenações regionais e todos os dirigentes das uniões regionais de Santa Catarina têm oferecido para que esse trabalho se consolide. Né? Isso é fruto de um trabalho coletivo. Então, temos certeza que este evento será um marco para o movimento espírita de Santa Catarina. Estamos inaugurando um momento onde nós conseguimos um elo de ligação, um vínculo profundo, que é o Evangelho, que nos irmana para que todos nós, nas diferentes tarefas e atividades que desempenhamos a serviço de Jesus, tenhamos o Evangelho como principal recurso de qualidade e de amor em excelência que possamos oferecer àqueles que nos buscam. Então, queremos já antecipadamente agradecer a cada um de vocês que escolheu estar aqui neste dia tão especial, a toda a equipe da comissão do Evangelho Redivivo por ter idealizado este evento, as vice-presidências da diretoria da Federação Espírita Catarinense, que, não obstante as suas incontáveis responsabilidades e atividades, assumiram mais este evento, e temos certeza de que estamos inaugurando uma nova fase e que essa fase será muito linda, porque é a fase dos semeadores da nova era. Em todas as atividades do Centro Espírita, todos os espíritas somos semeadores da nova era, e o Evangelho Redivivo será esse valiosíssimo recurso que dulcifica os nossos corações e que nos qualifica para qualquer desafio que o Espiritismo venha a nos propor. Então, eu passo agora a palavra à Elaine, que irá conduzir aí agora a etapa seguinte, né, Elaine, das nossas atividades. Boa tarde, então, amigos queridos. Obrigada, Esther. Agradecemos profundamente ao Godinho. Carlos Campetti já esteve aqui conosco no início desse nosso encontro.